Estudo Bíblico Especial número 3. Uma visão geral da história bíblica. A diferença entre predestinação e eleição. Antigo Testamento. A história bíblica é muito ampla, mas ela pode ser vista à luz de duas palavras: predestinação e eleição. O que vem a ser esses dois termos? A predestinação é o fato de Deus ter chamado a todos para a salvação através da fé em Cristo Jesus. João capítulo 3, verso 16 diz que de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, verso 29 a 30 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muitos confundem o sentido do termo predestinação ao afirmar que Deus predestinou uns para se salvar e outros para se perder. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Deus amou o mundo, que vem do termo grego cosmo, significa todo o universo, e todo o que crê e andar com ele terá salvação. Portanto, a predestinação tem a ver com a salvação. Mas, e a eleição bíblica? O que vem a ser isto? A eleição tem a ver com um trabalho especial, no qual Deus designa servos e servas fiéis para realizar. E a história bíblica pode ser vista à luz da eleição divina, elegendo pessoas para realizar o trabalho de alertar o mundo e pregar a fé para que aceitem a salvação divina. Assim, esses fiéis de todos os tempos, eleitos por Deus para um trabalho de levar a missão ao mundo, foi chamado de povo de Deus, escolhidos de Deus, Israel, igreja, remanescentes. Estes vários nomes designam pessoas fiéis de todas as eras e que levaram a mensagem de salvação às suas gerações. Como diz Paulo em Romanos 11, verso 5, assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Um breve resumo da história bíblica. A pré-história. Em algum tempo da eternidade, Deus criou a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1 a 2 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Há quase 6.000 anos, de acordo com a cronologia bíblica, Deus resolve povoar a terra. Então diz Deus: haja luz e houve luz. Em uma semana o Criador cria todas as coisas e todos os seres que existem na terra, incluindo o homem e a mulher. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28 diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O primeiro casal logo desobedeceram a Deus. Cederam à tentação do inimigo que havia se incorporado em uma serpente, comem do fruto que Deus proibiu e surge o pecado. Veja em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 24. A partir daí, Adão e Eva têm filhos. O primeiro se chamou Caim e o segundo Abel. E depois tiveram muitos e muitos filhos. Destes seus filhos se originou a humanidade. Desde o surgimento do pecado, Deus exigiu sacrifícios de animais, simbolizando a salvação que viria através da morte de Cristo. O sacrifício representava um ato de fé num Salvador vindouro e que viria morrer para salvar aqueles que crescem. Abel temia a Deus e oferecia sacrifícios agradáveis ao Senhor.
Caim era mau e queria oferecer ofertas de plantação da terra, símbolo de seu próprio sacrifício, para agradar a Deus. Como a oferta de Caim não foi aceita e a de seu irmão foi aceita por Deus e fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício de Abel, Caim se ofendeu e matou seu irmão Abel. Foi o primeiro homicídio na terra. Vê Gênesis capítulo 4, verso 1 a 16. E os descendentes de Adão e Eva se multiplicaram e até que 2000 anos depois Deus resolveu acabar com o pecado e consequentemente com os pecadores, em função da sua muita maldade, em água. Até então não havia chovido e Deus envia água do céu em dilúvio e a humanidade que da época teve o seu fim. Entretanto, uma família foi salva de Noé. Ele foi eleito por Deus para construir uma arca e convidar as pessoas durante 120 anos para aceitar a salvação da graça. A maioria das pessoas rejeitou e somente a sua família e diversos animais entraram na arca e foram salvos. Após o fim do dilúvio, os filhos de Noé tiveram seus descendentes e a terra se enche novamente e o pecado se multiplica, a ponto de os seres humanos arquitetarem e construir uma torre para chegar até os céus. Deus lhe confunde as línguas, pois até aí só se falava um idioma e as pessoas que se entendiam migraram para os lugares diferentes da terra. O episódio foi conhecido como a Torre de Babel, que significa confusão. Aqui se finda a pré-história bíblica. Entre os anos de 1900 e 1800 anos antes de Cristo, só lembrando que antes de Cristo se conta para trás, o parágrafo abaixo está relatado em Gênesis capítulo 12 a 35. Deus escolhe seus servos fiéis para levar a mensagem de salvação e habitarem na terra prometida chamada de Canaã. Abraão, seu filho Isaque, seu neto Jacó. Este Jacó, que seu nome original significa enganador, Deus mudou para Israel, que significa príncipe. Ele teve 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser, das quais 10 foram destruídas pela Síria em 722 e 2 se juntaram, Benjamim e Judá, e existem até hoje os judeus. José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos a compradores de escravos que o revendem a um senhor egípcio chamado Potifar, importante funcionário público no Egito, que coloca José como mordomo de sua casa. Entretanto, com ciúmes de José com sua esposa, esse senhor o coloca na prisão, onde José fica por 7 anos. Lá na prisão, ele revela sonhos de prisioneiros. Um deles é conhecido do rei Faraó e, quando liberto, fala ao rei que José interpreta sonhos e Faraó o chama para revelar o seu sonho. Em resumo, José ora a Deus e decifra o sonho de Faraó, de que virão 7 anos de prosperidade, representado pelas vacas gordas do sonho, e 7 anos de fome e pobreza, as vacas magras do sonho. E Faraó lhe coloca como governador do Egito e ele faz prosperar o Egito durante toda a sua vida. Ele recebe seu pai Jacó e seus irmãos no Egito, que estavam passando fome em Canaã, e numa história emocionante perdoa seus irmãos e lhe convida a viverem no Egito, onde todos vivem confortavelmente até sua morte. Entre os anos 1700 e 1290 a.C., entretanto, o novo faraó que não conheceu José escraviza a nação de Israel, Jacó, que agora era numerosa, e os coloca sob trabalho forçado. Esse cativeiro durou 430 anos. Veja com detalhes essa história no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1. Entre 1290 e 1250 a.C., a Bíblia fala do nascimento de Moisés e do chamado de Deus para que ele liberte o seu povo do cativeiro egípcio. Veja Êxodo capítulo 2 a 4. Deus institui a Páscoa, festa que simboliza a libertação do cativeiro. Êxodo capítulo 12. Moisés liberta o povo do Egito. O Mar Vermelho se abre e o povo atravessa a pé. Êxodo capítulos 13 a 15. Os israelitas viajaram pelo deserto rumo à terra de
de Canaã, Êxodo capítulo 15 a 16, e essa viagem terminou por durar 40 anos. Moisés recebe as tábuas com os 10 mandamentos do Monte Sinai, Êxodo capítulo 19 e 20. A morte de Moisés está relatada em Deuteronômio capítulo 34. No ano 1250, Josué, servo de Moisés, substituto na liderança de Israel, é quem conduz o povo para a entrada em Canaã. Veja os capítulo 1 a 12 do livro de Josué. Entre os anos 1200 a 1050 a.C., ao entrar em Canaã, Israel permaneceu sob o comando de Josué até que este morreu. O plano de Deus era instituir uma teocracia, ou seja, um país governado pelas leis de Deus, e isto durou alguns anos, a nação sendo governada por juízes escolhidos por Deus como Jefté, Sansão, Débora e Samuel, que também foi o primeiro profeta de Israel, são alguns exemplos. Foi quando o povo pediu um rei para Israel, um governo semelhante aos demais povos vizinhos. Deus alertou dos problemas, mas lhes concedeu que tivessem um rei. Deus enviou Samuel a ungir Saul, o primeiro rei de Israel, o qual com o tempo deixou de ser fiel e morreu numa batalha contra os filisteus. Nome hebraico que em português é Palestinos. Deus escolheu novo rei, segundo seu coração, o rei Davi. E este reinou por 40 anos, e seus filhos Salomão reinou outros 40 anos. No final do reinado de Salomão, após sua morte, houve um cisma e a nação se dividiu em duas. As 10 tribos do norte seguiram Jeroboão, um ex-servo de Salomão, e as 2 tribos do sul permaneceram sob o comando do filho de Salomão, chamado Roboão. Os 2 reinos, agora chamados Israel do Norte e Israel do Sul, ora se alternavam em paz, ora em conflitos, dependendo dos novos reis que iam governando cada reino. Até que no ano 722 a.C., o rei da Síria, Senaqueribe, invade o reino do norte, cuja capital era Samaria, e o destrói. O reino do sul, conhecido como Judeus, cuja capital era Jerusalém, permanece até hoje. Entretanto, em 586 a.C., a Babilônia do rei Nabucodonosor conquista essas 2 tribos, Judá e Benjamim, e leva principalmente os jovens para o cativeiro babilônico. Veja o livro de 2 Reis, capítulo 24, verso 1, até o capítulo 25, verso 21. O exílio de Judá dura 70 anos, até o ano 538 a.C., quando já reinava o Império Mundial Persa, e o rei Ciro permite que os judeus retornem e reconstruam o templo de Jerusalém. Veja o livro de Esdras, capítulo 1, verso de 1 a 4, também Neemias, capítulo 2, verso 11 a 3, verso 32. Veja Isaías, os capítulos 45 e também os capítulos 56 a 66 e todo o livro de Ageu. Desde Samuel, que foi o primeiro profeta de ofício, até Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, dezenas de servos de Deus foram chamados para dar mensagem de alerta ao povo de Deus de Israel. Mas, ao que parece, não surtiu muito efeito, pois Jesus veio na plenitude dos tempos, diz Gálatas capítulo 4, verso 4, mas os seus não receberam, diz João capítulo 1, verso 11, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, diz João capítulo 1, verso 12. O Novo Testamento. O Novo Testamento começa em torno do ano 5 a 4 antes de Cristo, até 34 depois de Cristo. O Novo Testamento tem início com os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram os acontecimentos desde o nascimento de Jesus, sua breve trajetória de vida de 33 anos e meio e seus últimos 3 anos e meio, que foram seus anos de ministério, até sua morte e ressurreição. 34 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. O livro de Atos narra os episódios após a ressurreição de Jesus e sua subida para os céus, quando os apóstolos organizaram os seguidores de Jesus como um povo, que passou a ser chamado de igreja, que deve ir agora pregar para além do povo judeu e alcançar os gentios, nome pejorativo que os judeus usavam para estrangeiros. Os apóstolos em suas viagens escrevem as cartas às igrejas, principalmente Paulo, que escreveu 14 delas, e organizam a igreja e expande o evangelho que atinge todo mundo da época. Diz a carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, verso 23,
Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ano 100 depois de Cristo, morre João, o último dos apóstolos e o único que morreu de velho, após receber a visão do livro profético de Apocalipse, o último livro da Bíblia, quando estava preso na ilha de Patmos, de onde ele é solto e volta para a cidade de Éfeso. Aqui termina o cânon do Novo Testamento. História da Igreja Cristã após a finalização do cânon do Novo Testamento. Do ano 100 ao ano 300 depois de Cristo, a Igreja Cristã é dirigida pelos líderes que substituíram os apóstolos, os chamados de pais da Igreja. Em 312 depois de Cristo, o imperador de Roma chamado Constantino se converte ao cristianismo e ordena que todos os moradores do Império Romano se tornem cristãos. No ano 321, Constantino muda a lei dada por Deus a Moisés no Sinai, os 10 mandamentos, e é instaurado no Concílio de Niceia, dando origem à Igreja Católica Apostólica Romana. Constantino se denomina Pontífice de Roma, sendo, portanto, o primeiro pontífice da Igreja, que é conhecido como Papa. O primeiro Papa da Igreja foi Constantino. 1517 depois de Cristo, a Igreja Católica reinou religiosamente e politicamente por séculos, por toda a Idade Média, sobre diversos países, especialmente na Europa, até que no início do século XVI, um padre alemão chamado Martinho Lutero discorda da Igreja, escreve 95 teses protestando contra a Igreja e dá origem ao protestantismo, porque os príncipes da Alemanha apoiaram Lutero e protestaram contra a Igreja Católica. A partir daí, surgem as primeiras igrejas protestantes ou evangélicas. Primeiro, as tradicionais, e posteriormente surgem as pentecostais. E agora, mais recentemente, nas últimas décadas, surgem as neopentecostais. Para concluir, resta dizer o seguinte: para a salvação, Deus predestinou a todos, ou seja, Ele está à disposição de quem aceitar pela fé esta salvação. Quanto à eleição, Deus sempre escolhe um povo para proclamar suas verdades a cada tempo. Para o tempo do fim, um remanescente fiel e que tem uma mensagem a dar ao mundo. Os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz João em sua visão no Apocalipse: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Pessoas sinceras de todas as nações são chamadas a fazer parte dos eleitos de Deus.